Hoje é um dia muito especial, como todos os dias, mas hoje é um dia dedicado para as mães. Hoje é um culto mais direcionado às mães, né? Mãe, esse nome mãe, ele soa como algo maravilhoso. E a palavra de Deus, ela nos diz lá no começo do Gênesis, que nós precisamos amar o nosso pai e a nossa mãe. Amar o pai e a mãe. E é isso que nós vamos ver aqui na palavra de Deus. O que Deus fala sobre as mães, sobre uma mãe que dá a vida ao filho e pelo filho. Só a mãe faz isso. O instinto de mãe é algo que vem do coração de Deus. Ser mãe é uma dádiva de Deus. Gerar uma vida, só a mãe tem essa capacidade. E Deus deu essa capacidade a você, mãe, que está sentadinha aí. Você é uma bênção do Senhor. Você não sabe o valor que você tem, mãe. O poder que você tem dentro do seu lar. A capacidade que você tem de convencer a sua família para seguir um caminho correto. E Deus, Ele deu essa capacidade para a mãe por ela ser esse ser de amor, de cuidar muito bem da sua família. E principalmente da vida espiritual dos seus filhos. Esse é o maior amor que Deus vê na mãe. Conversando, falando, ensinando, desde pequeno, a mãe já está orientando o seu filho. O caminho correto, mostrando para ele o que é certo e o que é errado, para que quando ele crescer, ela quer ter o prazer de ver o seu filho e a sua filha seguindo os seus conselhos e as suas orientações no nome de Jesus. Esta sabedoria e esta capacidade não vem dela, vem de Deus. É Deus que capacita a mãe para que ela seja uma boa esposa, uma boa dona de casa, uma boa mãe com os seus filhos, ela eduque bem os seus filhos, ensine corretamente os valores que tem a vida, o que é um pai e uma mãe. Esse é o papel da mãe dentro do seu lar. E isso agrada ao coração de Deus. Por isso que Ele deu esse papel exclusivo só para a mãe. Amém, queridos? Eu vou pedir que você já vá abrindo a sua Bíblia, lá na segunda carta de Timóteos, de Paulo a Timóteos, no capítulo de número 1, abra lá, e o tema da nossa mensagem de hoje é Mãe, exemplo de fé e amor. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Mãe, exemplo de fé e de amor. Ou seja, veja que na mãe, ela está inserido dois princípios que Deus nos dá e nos ensina, que é fé e amor. O amor, ele supera tudo. Você percebe, queridos, que uma mãe, ela dá a vida pelo seu filho. Se preciso for, ela se coloca na frente de uma bala, mas ela não quer ver seu filho atingido. Por quê? Porque Deus deu essa capacidade para a mãe ter esse poder de amar como nenhum outro ser humano tem. Esse valor está com a mãe. Por quê? Porque ela defende a sua cria, ela defende aquele que ela gerou no seu ventre, ela defende aquele que desde o ventre da sua mãe ela ama, aquele que foi a primeira voz que ele ouviu, foi da mãe. E ali ele vai se desenvolvendo, conversando com a mãe. Você conversando com ele, é o primeiro diálogo nesta vida, quando ele começou a ser formado, ele já se comunica com a mãe.
Só a mãe tem esse poder e essa capacidade de fazer isso. O pai já não tem. O pai já é mais distante. O pai é aquele cara que cuida, é a coluna que dá sustentação, mas a mãe é aquele que dá o refrigério e administra o seu lar em nome de Jesus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus diz assim, mas eu vou pegar do versículo 3, para nós chegarmos no versículo 5, para não pegarmos um versículo isolado. Amém, igreja de Cristo? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida e por você estar aqui hoje, porque isso é um privilégio, você se colocar na presença de Deus. Isso é um privilégio, você se colocar na presença de Deus, e Deus está muito feliz por você estar aqui nesta manhã em nome de Jesus. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Veja, aqui o Paulo já começa falando o seguinte, de algo muito importante que é da consciência. Uma consciência, uma mente pura. O que é uma mente pura? Vamos entender aqui, nós vamos caminhando um pouquinho, versículo a versículo, e nós vamos chegar no versículo 5. Amém, irmãos? Eu vou ler e você lê comigo. No momento que eu parar, nós paramos e vamos ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, em nome de Jesus. Aqui o Paulo já diz assim, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Aqui o Paulo começa dando um conselho para o jovem Timóteo. Ele está dando um conselho para Timóteo, como que ele tem que dar continuidade ao seu ministério. Assim como a mãe, ela começa aconselhando o filho, Paulo, ele começa aqui consolando o seu filho espiritual chamado Timóteo. Porque Paulo sabia que ele estava instruindo para que Timóteo desse continuidade ao ministério, o qual Deus entregou nas mãos dele. E aí ele diz, Timóteo, para você fazer a obra de Deus, você precisa ter uma mente pura, uma mente sem malícia. A mente pura é isso, irmãos, é uma mente sem malícia, é uma mente que não desconfia mal do irmão, não desconfia mal do outro, uma mente que não tem maldade. Você só quer o bem para o seu próximo. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que nós temos a mente de Jesus Cristo. E todo crente nascido de novo é filho de Deus. Ele foi gerado de novo pela palavra do Senhor, para que ele possa ser um imitador do Senhor Jesus. E ter uma mente pura é isso, é ter uma mente como a mente do Senhor Jesus. Uma mente sem maldade, sem malícia, uma mente que no seu coração, ele só quer ver o bem e a salvação de todos, no nome do Senhor Jesus. Aqui o Paulo, ele começa ensinando o passo a passo, como que se faz a obra de Deus. E esse passo a passo, Deus ensina para você, mãe, e te ensinou. Se você já passou da fase de instruir os seus filhos no caminho do Senhor, glória a Deus que o que você falou está valendo, isso vai ficar marcado na vida dele. E foi muito importante, por quê? Porque o filho, ele nasce e ele cresce. E depois ele cria asa e ele voa. Mas os ensinamentos que a mãe plantou no coração do filho, aquilo ali nunca vai ser apagado. Pode até ser que por uma desobediência ou rebeldia ele não queira colocar em prática, mas está selado no coração. Não quis obedecer, tomou um rumo totalmente oposto daquilo que a mãe ensinou e mostrou. O caminho é por aqui.
Mas o filho pegou e falou: bom, agora eu sou dono de mim, eu tenho asa, eu vou voar, eu vou para outras direções. Mas não é outras direções que a mãe ensinou que ele tinha que ir. A mãe falou: a direção é essa. O caminho se chama Jesus, mas ele cresceu. Ele era criança, se tornou adolescente, debaixo dos ensinamentos da mãe, das orientações da mãe, dos conselhos da mãe. Só que depois que ele passou essa adolescência, ele se tornou o quê? Um adulto. Aí ele falou: agora eu sou dono da minha vida, agora eu faço o que eu quero. Você é uma pessoa ultrapassada. Que é isso? Hoje eu vivo na modernidade, eu vivo um outro mundo, o seu mundo era outro. Não. A palavra de Deus não envelhece, ela se renova a cada dia. E conselho de mãe espiritual, ela nunca envelhece, ele vai continuar firme na vida daquela pessoa que ela plantou no coração, que é o filho e a filha, em nome de Jesus. Ele pode até dizer: não, mas agora eu sou dono da minha vida, eu vou para onde eu quero. Não, meu irmão. Existem dois caminhos, o largo e o estreito. A mãe só quer o bem maior para o seu filho. E para que caminho a mãe colocou você? No largo ou no estreito? O caminho largo é o caminho da perdição, e o estreito é o caminho da salvação. Ela colocou diante de você porque ela falou, porque ela é uma mãe espiritual e ela quer ver a salvação da sua família. Mãe nenhuma quer ver um filho ir para condenação ou ser condenado. Ela quer sempre salvar o filho, mesmo o filho errado, fazendo coisas erradas. A mãe sabe que ele está errado, mas mesmo assim ela vai defender o filho. Não é porque ela quer acobertar o erro do filho, porque ela ama, e esse amor ninguém tira do coração dela. Este amor de mãe, meus amados e minhas amadas, ele reflete o amor puro de Deus. Sabe o que é isso, irmão? O amor de Deus que nunca se acaba por nós. É o amor de uma mãe. Quando se acaba, ele só termina no dia que Deus leva ela para a glória. Enquanto Deus não recolher ela, esse amor vai estar no coração da mãe. E pode até o filho envelhecer. Esse amor nunca vai se acabar. Pode ter certeza disso. Esse amor ele é infinito. Ele só vai acabar quando Deus recolher esta mãe. Mas o que ela plantou no coração do filho vai continuar. E esse legado, irmãos, que ela entregou para o filho, é para que ele possa ser prudente, ele possa entender o amor que a mãe teve por ele, e ele pegue esse amor, essa sabedoria, e transmita para a sua família, que ele vai constituir dali para frente. Mas nunca pode achar que você é dono da sua vida, porque você não é. Nenhum de nós somos dono da nossa vida. O dono da nossa vida é Deus. É Ele que tem o poder de dizer: você pode e você não pode. Agora, se eu tomar a decisão e falar: não, eu não vou obedecer a Deus, aí o caminho largo te aguarda. Mas ninguém quer ver um filho seguir pelo caminho largo. O caminho estreito se chama Jesus de Nazaré. E é esse caminho que toda família, que toda mãe quer ver o seu filho trilhar, em nome de Jesus. E aqui ele começa, no versículo 4, continua falando a Timóteo: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Veja, aqui o Paulo, ele cita, ele fala, ele aqui mostra que o Timóteo, enquanto ele estava exortando ele, aconselhando ele, o Timóteo chorava. Timóteo derramava lágrimas. Por quê? Porque a palavra, ela é uma espada de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E ela toca no íntimo do coração de quem ama a Deus de verdade. Quem tem amor a Deus sente a presença do Espírito Santo falando no íntimo do coração dessa pessoa.
Porque o Espírito Santo é aquele que, quando nós estamos pregando, que nem eu estou falando agora, estou pregando agora, o Espírito Santo está o quê? Fazendo o quê, pastor? Trabalhando na minha e na sua vida. Para convencer aquele que ainda não entregou sua vida para Cristo, entregue. E aquele que já entregou, para que ele faça uma reflexão. E passe a se consertar cada dia. Para que ele possa seguir o caminho estreito. No nome do Senhor Jesus. E aqui chegamos no versículo 5. Aqui ele diz, desejando 4 ainda, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, de alegria. Veja que pelas lágrimas do Timóteo, aqui o Paulo expressa a alegria dele do coração, porque ele estava havendo um quebrantamento do coração do Timóteo. É uma pessoa quebrantada, ela chora diante do Espírito Santo, você não suporta, é muita unção. Todos nós aqui lembramos do primeiro amor, que no dia que nós nos convertemos, que fomos batizados com o Espírito Santo, é algo inexplicável, que você quer falar para Jesus de todo mundo, você se torna até um chato, se você não se controlar, de tanto que você tem amor, aquele amor, aquela alegria, você quer expressar para as outras pessoas. Era isso que o Paulo sentia, pela aceitação da sua palavra que estava transmitindo para aquele jovem ele chorava diante do Espírito Santo, e ali o Espírito Santo estava lapidando o Timóteo, para que ele desse continuidade aos ensinamentos do apóstolo Paulo, em nome de Jesus. Trazendo à memória o que? A fé. Veja que aqui o Paulo, ele começa dizendo, Timóteo, você tem que ter uma mente limpa, uma mente pura. Não se contamine com nada, não deixe que as pessoas venham diminuir a você, ou seja, por você ser um jovem, não deixe que as pessoas te discriminem. Nós temos que ter muito discernimento, irmãos, quando a pessoa realmente, se ela é jovem, mas ela está falando na palavra de Deus, não tem que olhar para a pessoa, tem que olhar para a palavra, em nome de Jesus. Trazendo à memória a fé, não fingida, olha só. Mas existe fé fingida, pastor? Existe, porque senão o Paulo não estava falando aqui. Uma fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em quem? Em tua avó. Olha aqui, que coisa linda. A avó de Timóteo já tinha instruído ele na fé, que é o que a mãe faz dentro do seu lar. Instruir os seus filhos na fé, ensinando de pequeno o caminho que deve seguir. A avó do Timóteo já trouxe ele, com o netinho para perto, e instruiu ele na fé, no caminho da verdade. Mas não só foi a avó, veja só o restante. Em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, ou seja, vó e mãe juntas, instruindo seu filho e seu neto a permanecerem na presença do Senhor, firmes na fé em Jesus Cristo. É esse o papel que uma mãe cristã faz dentro do seu lar. Ela dá o bom exemplo, ela ensina o filho que não tem dois caminhos para seguir, só tem um caminho para ele seguir, porque ela não vai ensinar que tem dois caminhos para seguir, ela vai ensinar que é um. E esse caminho se chama Jesus de Nazaré, que morreu para salvar a minha vida e a sua e de toda a nossa família, no nome do Senhor Jesus. Foi ele que deu a vida, por isso que esta vovó e esta mamãe está aqui na Bíblia, irmão. Foi para nós, com um dia que nem hoje, um dia das mães, nós pegarmos isso aqui como exemplo, porque está aqui, porque o Espírito Santo usou Paulo para instruir esse jovem.
que a avó e a mãe tiveram a preocupação e o cuidado de instruir Timóteo no caminho do Senhor, na fé no Senhor Jesus. E quando ele se encontra com Timóteo, o caminho já está aberto. Ali Timóteo só pega aí, fortalece, impõe as mãos sobre ele, enche do Espírito Santo, e agora Timóteo, você está pronto. Olha que coisa linda, você vê que a mãe e a avó abriram o caminho para a salvação do seu neto e do seu filho em nome de Jesus. E é isso que você, mamãe, faz. Quando você está falando de Jesus, quando você está instruindo o seu filho, falando de Jesus, mostrando quem é Deus e o amor que Ele tem e o que Jesus fez por nós, você está abrindo o caminho para Ele. Você está abrindo a porta para que o Espírito Santo venha e mostre para ele a realidade. E você está abrindo a porta para que ele entre no reino dos céus, junto com você, em nome de Jesus. Se você não valorizar isso, e você não instruir o seu filho desta maneira, como a dona Lloyd e a dona Eunice fez, você está falhando terrivelmente com o papel que Deus te deu como mãe, em nome de Jesus. Não cesse e não tenha preguiça e não tenha medo de falar de Jesus para o seu filho e a sua filha, no nome de Jesus. Plante a semente da verdade no coração dele, porque quando ele crescer ou se tornar velho, essa semente nunca vai ser arrancada do coração, e com certeza, se ele abrir o coração, essa semente vai dar muitos frutos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Veja a importância de instruir o filho no caminho do Senhor, na fé no Senhor Jesus. É só começar a ensinar para ele e mostrar para ele quem é Deus. O respeito que nós temos que ter por Deus, por aquele ser que nos viu lá nas trevas e falou: não posso deixar o ser humano preso nesta situação. Aí o que é que ele faz? Envia Jesus, morre no meu e no seu lugar, para nos tirar das trevas, fazer com que agora nós estejamos na luz, aonde o Senhor Jesus está. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Aqui eu fiz um resumo do Timóteo capítulo 2 Timóteo 1:5, que diz assim, ó: o apóstolo Paulo elogia Timóteo por sua fé sincera. Ali o Timóteo, ele viu, o Paulo, ele vê em Timóteo o quê? Já uma fé firme. Por que que isso chamou a atenção de Timóteo? Porque a mãe e a avó ele já estava instruído na palavra de Deus. E quando o Paulo conhece Timóteo, começa a conversar, ele fica alegre de ver a fé que aquele jovem tinha no Senhor Jesus. E aí ele fala: desperta o dom que Deus te deu. E aqui ele está dizendo que essa fé foi herdada, olha aí, irmão, da sua avó. Que herança mais linda, que legado mais lindo uma mãe, uma avó ou um vô pode deixar para o seu filho. As instruções na vida espiritual. E de sua mãe, Eunice, ela mostra como a influência espiritual da família é especialmente da mãe, e especialmente da mãe. A influência espiritual na família, e especialmente da mãe, foi essencial na formação do caráter cristão de Timóteo. Veja que coisa mais linda. A influência da mãe e da avó, unindo ao apóstolo Paulo, foi a coisa mais importante para formar o caráter cristão
do jovem Timóteo que ia ser um belo de um pregador em nome de Jesus Cristo. E é isso que Deus quer, irmãos. O que Deus quer de mim e de você, mamãe, é o bom ânimo. Que você não seja uma pessoa desanimada dentro do seu lar, seja um incentivo e aquela pessoa que dá o bom ânimo no momento que você vê que as coisas estão, aquele marasmo, as coisas estão paradas. Não, as coisas têm que estar sempre em movimento. Você tem que ser aquela pessoa que incentiva, que dá o bom ânimo. Não deixa a peteca cair. Esse é o papel da mãe, em nome de Jesus. Amém, queridos? Rapidamente eu peço que você abra a sua Bíblia. Rapidinho, daqui a pouco nós já vamos orar e tomar nosso café da manhã. Mas antes disso vai ter a apresentação das crianças, né? E depois no final, eu vou pedir que todos os filhos abracem a sua mãe, que eu vou fazer uma oração forte sobre a vida de todos em nome de Jesus. Isaías 66, rapidinho. Isaías 66, aqui é onde o amor de mãe reflete o amor de Deus. Isaías 66. Versículo de número 13. Amém? Diz assim, ó: como alguém que sua mãe consola. Preste muita atenção nesse versículo. Como alguém que uma mãe consola, assim eu vos consolarei. Quem está falando aqui? Deus. E em Jerusalém vos sereis consolados. Ou seja, aqui ele cita como uma mãe que vos consola. Veja Deus citando aqui o papel da mãe, de estar ali sempre dentro do seu lar, tendo aquela boa palavra. Às vezes o filho está ali, cabisbaixo, a mãe chega, dá aquela palavra, se levanta, dá o bom ânimo. Ou então o filho chega falando alguma coisa, tal, a mãe já traz o filho para perto e ali já dá uma boa palavra, ali já aumenta o ânimo daquela criança ou daquele jovem, já dá um rumo para ela. Ele estava meio, sem saber para onde ir. A mãe já é aquela pessoa que está ali para alicerçar, preparar o terreno para que o seu filho siga em uma direção correta, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Só para fechar aqui, Provérbios capítulo 14, e aí nós fechamos aqui, Provérbios 14, Salmos, Provérbios. E aí nós vamos orar. Provérbios 14, versículo 1 diz assim, ó. Diz assim, ó: toda mulher sábia, toda mãe sábia, podemos ver aqui, edifica a sua casa. Toda mãe ou toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Ou seja, toda mãe sábia edifica a sua casa e a tola derruba ou destrói. Tem alguma tradução que diz destrói. Qual que é a tola? É aquela que vê o filho fazendo algo, ou mesmo de pequeno ela não tem a sabedoria de instruir a criança o caminho que deve andar, mostrar que ela tem uma vida espiritual pela frente, e um dia ela vai prestar conta para Deus. Então a mãe sábia, ela vai edificar todo o seu lar, quando ela usa dessa sabedoria espiritual para instruir a criança de pequeno o caminho que deve andar. Essa família, a cada dia vai ser uma família abençoada por Deus. Por quê? Porque ela está preparando o terreno, abrindo a porta para que esta criança tenha uma grande influência espiritual, e assim aconteça que nem aconteceu com a vida do Timóteo, através das instruções da sua avó e da sua mãe.
no nome de Jesus. Amém, queridos? Quando a mãe age com sabedoria, a sua família vai ser uma família abençoada. O lar vai ser um lar abençoado. Vai ser um lar que não vai ter briga, um lar que não vai ter contenda, um lar que não vai ter discórdia. Vai ser um lar que agrada ao coração de Deus. E tudo que ela fizer, ela vai prosperar no nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus garante. Quando nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, Deus está conosco para aprovar as nossas atitudes e o nosso trabalho. E se Deus está aprovando, tudo vai prosperar no nome de Jesus. Vai ter crianças obedientes, vai ter filhos obedientes, vai ser um lar de paz, sossegado, sem contendas, um lar de filhos e filhas obedientes. Por quê? Porque a mãe que ali expressa ou reflete o amor de Deus dentro do seu lar, está, irradiando sobre a vida de todos no nome de Jesus. E este amor, ele não só reflete no filho, reflete no marido também, falando de mãe. Amém, amados? Glória a Deus.